Fala rapaziada, tudo beleza? O Renato Gaúcho acabou pedindo demissão após a eliminação do Fluminense nas quartas de finais da Sul-Americana. E aí o cara aproveitou a entrevista coletiva para poder chutar o balde, né? Ele pede a demissão só no final da coletiva. A gente vai até ver esse trechinho agora para poder dar uma analisada em tudo que o Renato Gaúcho falou. Mas eu nem deveria estar falando isso para vocês, que vai se manifestar o presidente, mas essas perguntas todas de alguns gênios da internet... Alguns gênios da internet. Eu já acho, o Renato não é específico, mas eu acho que o Renato está direcionando isso não só para jornalista, ele está direcionando isso para muitos canais hoje que tem de clubes, onde o torcedor, ele de uma forma para acompanhar só mais o seu clube, ele vai diretamente no influencer que tem lá o seu canal, que fala apenas do clube e acaba consumindo esse cara, e esse cara tem bastante influência. Eu acho que quando o Renato fala desses gênios, ele não engloba só os jornalistas. Eu acho que ele também está pegando a rapaziada que tem um canal sobre um clube específico que ele torce no YouTube e fala sobre o assunto, né? Que muita gente vai atrás desses gênios, alguns torcedores também. Então, eu acabei, antes de vir para cá, de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora vai estar o outro cara aqui, eles vão fazer as mesmas perguntas para ele, eu quero ver as respostas que ele vai dar. Eu quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele. Então, eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, nós saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro, estamos muito bem na Copa do Brasil. Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuar falando sobre futebol, já que entende pra caramba. De novo, né? Ele fala sobre os gênios do futebol, ele fala sobre descansar a cabeça, então o Renato já deve estar de saco cheio com tudo que está acontecendo. Eu não sei se dentro lá da diretoria a rapaziada de alguma forma está blindando o Renato, eu não sei, a gente não tem esse tipo de informação, né? Ainda mais que hoje os clubes eles são bastante fechados, mas para chegar nesse tipo de situação do Renato, mano, simplesmente sair fora, é porque o cara já tá com a cabeça assim, mano, para que eu vou ficar me estressando aqui? Eu já sou rico, eu já conquistei tudo que eu tinha que conquistar. Pô, mano, bota outro treinador aí para poder assumir, deixa os caras lá falando, deixa lá os caras continuar escalando o time e bora ver se o treinador que vai assumir vai fazer as coisas da cabeça dele ou se vai fazer as coisas ouvindo o que torcedor, o que influência, o que jornalista vai querer falar, né? Pelo menos eu acho, né, que o Renato, pela forma como ele tá se expressando, né, ele acabou classificando. Vamos ver mais outro vídeo que é do início da entrevista coletiva. Deixa eu só até pegar aqui. E nessa aqui, rapaziada, vamos prestar bem atenção na pergunta do repórter e como o Renato ele já está meio de saco cheio desse tipo de interação, do cara ficar perguntando sobre o time, que é natural, né? É uma questão ali da coletiva que vai acontecer, mas isso evidencia como o Renato já está de saco cheio, entendeu? Presta bem atenção. Noite, Sereto do Paramount Plus. Em cima disso, né? A gente não tem informações, a gente não sabe, e nem os torcedores sabem o motivo das substituições. Eu queria que você explicasse as outras alterações que você fez no segundo tempo. E você é um cara muito experiente, já está acostumado com tudo no futebol. A torcida virou o canhão para você no final do jogo, te chamou de burro. Queria que você falasse sobre isso também. Isso daqui é importante também, tá? A questão da torcida do Fluminense chamar o Renato de burro. Cara, tem alguns ídolos, né, assim, em times que a gente, pelo menos a gente imagina, né, que esse cara, ele de alguma forma, ele nunca vai chegar a esse ponto. Por exemplo, eu não lembro do Rogério Ceni quando treinava o São Paulo, ser chamado de burro. Pelo menos eu não lembro, eu não sei se aconteceu. Se alguém
lembra desse tipo de situação, coloca aqui nos comentários. Mas eu realmente não lembro do Rogério ser chamado de burro. O Renato, ele é um ídolo do Fluminense. Então, eu acho que para a cabeça do cara, meses depois de ele ter feito a campanha que ele fez no Fluminense, a campanha do Fluminense no Mundial acabou arrecadando para o time o quê? 300 milhões de reais. Quarto melhor time do mundo, e meses depois o cara ser tratado para nada, ainda mais quando a gente entende que o calendário do futebol brasileiro faz com que quase todos os times não consigam jogar bem. Se a gente sair da nossa bolha, da bolha do nosso time, a gente entende que todos os times praticamente têm problemas. Todos os times têm problemas. Então o cara pensar dessa forma e falar, pô, mano, como eu disse lá atrás, mano, vou sair fora, bota aí outro treinador, até a minha torcida já me largou, enfim, né? Bem. Bom, eu, acima de tudo, como você falou, estou bem vacinado quanto ao futebol, sei da minha capacidade. Hoje em dia, o Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, no início do ano, se não me engano, uns meses atrás, ele estava sendo chamado de burro, o Guardiola. Mas não saiu, mas não pediu para sair, né? Não pediu para sair. Então, hoje em dia no futebol nada mais me surpreende. Nada. Dentro e fora do campo, justamente devido a essas redes sociais. Então, todo mundo é treinador hoje em dia. Todo mundo pega a rede social, opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada, não são todos, mas muitos da rede social não entendem nada de futebol, mas fazem opinião pública. Aí quem paga o pato é o treinador, quem paga o pato é o jogador. O que a gente vai fazer? Eu dei uma entrevista, vocês podem buscar, uns 2 meses atrás, e hoje eu estou repetindo. Acabou o futebol. Acabou o futebol com as redes sociais. Acabou. Tanto para o jogador como para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Ninguém é bom. Quando ganha, tem alguns elogios. Quando perde, ninguém é bom. Todo mundo é ruim. Então o futebol está caminhando para um caminho. Está caminhando, não, já caminhou para um caminho que, infelizmente, todos nós, todos, jornalistas, jogadores, treinadores e torcedores, estão perdendo. Estão perdendo. O futebol está acabando. Está no finalzinho. Está no finalzinho. Essa é uma opinião minha. Quanto às substituições, eu vou voltar. Saiu o Hércules porque ele pediu para sair. Tirei o Everaldo porque não estava numa noite boa, coloquei o Cano. Segundo tempo, coloquei nós infelizmente tomamos o gol de empate, coloquei o Kennedy e o Keno. Jogadores o Keno, principalmente, jogador do drible que abre. Aqui o Renato vai começar a falar um pouco mais sobre o time, né, as escalações, mas isso daqui realmente é verdade, rapaziada. O treinador da Série D do Campeonato Brasileiro, o treinador do estadual, seja qual estadual for, esse treinador, ele sabe mais de futebol do que 99,9% de qualquer torcedor de arquibancada. Mas parece que as pessoas não conseguem entender isso. Acham que qualquer um consegue chegar lá e desempenhar a função do treinador. Os torcedores, eles têm uma leve assim, inclinação de achar, às vezes, que sim, eu sei mais do que o treinador. Se ele fazer isso aqui que eu tô falando, o meu time vai conseguir ir para cima. Às vezes o cara fala sobre esquema tático, sobre plataforma tática, entendendo que a plataforma tática ali, se a gente jogar no 4-3-3, a gente joga de forma ofensiva, sendo que plataforma tática nada mais é do que uma referência inicial. Que quando chega lá os jogadores, durante o jogo, eles se movimentam. Na defesa, saída de bola vai tá de uma forma, da transição de defesa para ataque vai estar outra forma, da organização ofensiva vai estar outra forma, mas enfim. E a gente só vai conseguir conversar com caras, com esses caras, num nível assim, uma conversa mais técnica, se a gente estudar também. Se a gente procurar estudar. Não é só assistir futebol, não é só assistir o nosso time. Porque o brasileiro, ele gosta mais do seu time do que de futebol. Isso aqui eu tenho absoluta certeza. Muita gente gosta muito mais de assistir só o seu time, faz uma bolha ali, assiste só o seu time, acompanha só o seu influencer que fala sobre o seu time, do que acompanhar o futebol de fato. Isso daqui é a grande maioria, pessoal. Vocês sabem disso.
É isso, quero saber o que vocês acham, coloca aqui nos comentários, não deixe de deixar o seu like aqui também, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo para alguma pessoa. O canal não tem nem 300 inscritos, o YouTube até parou de divulgar a gente, mas eu espero que, se você tiver aí, dá essa moral, dá essa força. Aqui o papo é completamente democrático, pode colocar o que vocês quiserem aqui nos comentários, se não for xingar também, né? Mas vamos manter esse papo bacana. Eu espero vocês numa próxima oportunidade. E é isso. Muito obrigado mesmo. E até a próxima.